Okay, let's go. Opa pessoal, vamos ver mais um pouquinho aí sobre os templates no Django. A gente já deu uma olhada na aula passada, né, trabalhando com views, o que é um pouquinho do template, como é que a gente utiliza. Nessa aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nele, tá? Embora não seja uma parte do Django, uma parte da arquitetura do Django, uma camada do Django que a gente não vai utilizar no nosso projeto, tá? Essa aula aqui em si, ela só é uma aula adicional por curiosidade, para vocês entenderem como é que funciona, caso vocês decidirem trabalhar futuramente, né, fazendo desenvolvimento web ou algo do tipo, e tiverem interesse de utilizar o Django, já sabem pelo menos o básico ou por onde procurar mais informações acerca da construção dos templates, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a criação e organização dos templates, tags e filtros, pelo menos alguns dos principais, porque são muitos. Vamos falar sobre estruturação de templates, herança, blocos de conteúdo e substituição em templates e a integração também de CSS JavaScript nos templates, beleza? Na verdade, isso aqui tudo se tá dentro de tags e filtros também, né? Porque aí cada tag que a gente iria trabalhar dentro do Django, a gente entraria em um subtópico diferente para estudar. Então eu trouxe as principais, mas também trouxe a parte de estruturação, que eu acho que é uma parte muito importante para a gente entender, e a parte de integração também, porque é algo que quase todo mundo que programa web precisa saber também, né? Então no Django os templates eles vão renderizar os conteúdos dinâmicos para o usuário, né? Foi o que eu falei para vocês na aula passada. Ele vai misturar o HTML com Python para poder renderizar esse conteúdo que é dinâmico, que se altera, que são variáveis, tá? Eles são arquivos que contêm a estrutura e o layout da página da web, juntamente com espaços reservados para dados dinâmicos que são inseridos durante o processo de renderização. Foi o que também a gente já viu na aula passada, né? Eles são armazenados em um diretório específico dentro de cada aplicativo Django. Então a gente tem um aplicativo Django, meu app aqui, eu vou criar um diretório chamado templates, tá? Então esse diretório não existe nativamente, a gente precisa criar e dentro dele a gente salva aí os arquivos .html, que serão nossos arquivos dos templates, tá? Então por padrão, o Django procura por templates dentro de um diretório chamado templates em cada aplicativo. E vamos falar agora um pouquinho sobre as tags e os filtros, né? As tags são construções especiais dentro dos templates do Django que permitem controlar o fluxo de execução, realizar loops, definir condições, carregar templates adicionais, entre outros. É interessante a gente distinguir que existem as tags do Django, que são as tags que eu estou trabalhando hoje, tá? E tem as tags do HTML, que são outros tipos de tags, e são exclusivos do HTML. Dentro do template a gente consegue utilizar os dois, tanto as tags do HTML quanto as tags do Django, tá? Mas a aula de hoje de templates, então a gente vai falar um pouquinho sobre as tags do Django. Elas são delimitadas pelos símbolos, então abre chave, parêntese e parêntese fecha chave, e podem conter argumentos e blocos de conteúdo justamente dentro dessa delimitação aqui, tá? As tags são usadas para criar lógica dentro dos templates, como loops para iterar sobre listas, condicionais para mostrar conteúdo e incluir outros templates também usando o include. E os filtros, né? Os filtros são funções que podem ser aplicadas a variáveis dentro dos templates para transformar ou formatar seus valores antes de serem exibidos. Eles são delimitados pelo símbolo do pipezinho e podem ser encadeados para aplicar várias transformações consecutivas. Os filtros podem ser usados para converter strings para maiúsculas ou minúsculas, o upper e o lower, né? Formatar datas, contar o número de palavras em um string, entre outras transformações úteis. Então, existem diversos filtros aí também dentro do Django, tá? Então, quais são algumas dessas tags internas, né? A gente tem o Outscape, que ele controla o comportamento de auto-escape dentro de um bloco. Eu vou falar um pouquinho mais dele nos slides à frente. A gente tem um comment, ele ignora o conteúdo entre comment e end comment, então é só para você realizar comentários mesmo. O CSRF token, que eu também vou
falar um pouquinho mais sobre aqui na frente. Esses dois aqui a gente entende também como tags de segurança, tá? Que nos auxiliam aí no processo de segurança do nosso site. Tem o Cyclo, que produz um dos argumentos cada vez que é encontrado. O debug, ele mostra a informação de depuração quando está em debug true, né? O extends, ele indica que o template estende um template py. Então você consegue pegar um template e estender, né? First off, então retorna o primeiro argumento que não é falso. O for faz um loop sobre cada item em um array. If avalia uma variável e exibe o conteúdo do bloco se for verdadeiro. Include carrega e renderiza um template dentro de outro. Load carrega um conjunto de tags ou filtros personalizados. Então existem as tags que eu estou comentando aqui para vocês, as tags construídas dentro do Django, né, built-in, mas existe também, você pode criar suas próprias tags ou criar seus próprios filtros, tá? Lembra sempre daquilo. O Django ele é construído totalmente em Python e isso nos facilita a criação de muitos módulos. Tá? Ele é muito modularizado quanto a isso. Então a gente consegue construir várias coisas, implementar coisas que não existem, beleza? Estender coisas que já existem, só acrescentar mais informações. Eles não dão essa possibilidade para muitas coisas. O Lorem, ele exibe o texto Lorem Y, aleatório. É um texto só para você fazer testes mesmo, né? O URLs ou URLs, ele converte URLs em endereços de e-mail em links clicáveis. O trunk, né, ele converte URLs em endereços de e-mail em links clicáveis e trunca também as URL longas. O with define variáveis dentro de um bloco. Eu não vou entrar em detalhes do que cada um faz, porque, como eu falei para vocês, essa aula não vai ser uma aula que não vai nos auxiliar muito dentro do nosso projeto, tá? Então, acho que não faz sentido a gente perder mais tempo nessa aula que a gente poderia estar dedicando a outras coisas que a gente vai utilizar mais dentro do nosso projeto. Então, eu estou trazendo por curiosidade essas tags que vocês podem pesquisar por fora, tá? Vou disponibilizar a documentação mais uma vez, vocês conseguem dar uma acessada para ver outras tags, como é que essas tags funcionam. Na documentação tem tudo explicadinho, os exemplos que são utilizados, beleza? E alguns filtros, né? Tem um cap first, ele converte o primeiro caractere de uma string em maiúsculo. O length, né? Que ele retorna o comprimento de uma string ou de uma lista. Line breaks, converte quebras de linhas em HTML. Lower, converte uma string para minúscula. Pluralize, retorna um sufixo plural se o valor não for 1. Slicing, retorna uma parte de uma lista. Inclusive, isso aqui de pluralize é muito utilizado também no Django Admin, tá? A gente consegue ver que em vários momentos tem... quando a gente cria, por exemplo, o dispositivo, quando a gente vai acessar no Django Admin, existe lá dispositivos. De onde é que está vindo esse S, né? De dispositivo. Existe uma pluralize dentro do Django que a gente consegue fazer essas alterações. Inclusive, em alguns casos, como ele é feito em inglês, está salvo como inglês, ele vem por default, né, por padrão, o Django configurado em inglês, embora você consiga colocar lá no português também. Ele utiliza o padrão de pluralização das palavras americano, né? Mas a gente consegue fazer essa alteração também dentro de uma classe, beleza? Dentro de um modelo. Então tem um método utilizado do Django também que faz isso, beleza? Slice, ele retorna uma parte de uma lista. O title, ele vai converter uma string em maiúsculas e minúsculas, de acordo com o título. O upper vai converter toda a string para maiúscula. O URL encode, ele escapa um valor para uso em um URL. O word count retorna o número de palavras em string. Yes, no, mapeia valores do tipo true, false e none para sim, não e talvez. Em inglês, no caso, mas a gente consegue também colocar para traduzir, tá bom? E são isso aqui. Passei bem rapidinho porque é só para vocês entenderem que existe. E aí, se lá na frente vocês precisarem, por algum momento, vocês podem pesquisar mais sobre essas tags e esses filtros, beleza? E sobre as tags de segurança, né? O CSRF token e o Outscape. O CSRF é uma tag usada para poder inserir um token nos formulários. Ele vai ajudar a proteger contra ataques do tipo
CSRF, garantindo que as solicitações sejam originadas do próprio site. Vou também detalhar como é que isso aqui funciona, tá? E o Outscape é uma tag usada para poder habilitar ou desabilitar a escapagem de caracteres especiais, como menor que, maior que, o comercial. Isso ajuda a prevenir os ataques do tipo XSS, Cross-Site Scripting, onde scripts maliciosos são injetados no conteúdo da página. E como é que funciona esses ataques, né? O CSRF o invasor ele vai enganar o usuário que está autenticado já em um site para realizar ações que não intencionadas nesse site. E aí isso é feito por meio da execução de solicitações HTTP não autorizadas em nome do usuário sem o conhecimento dele. No passo a passo, né? Então o usuário ele é autenticado em um site A por meio de um cookie de sessão ou outro mecanismo de autenticação. E aí o invasor ele cria uma página maliciosa em um site B e faz com que o usuário autenticado acesse essa página. E aí essa página maliciosa ela vai conter scripts ou formulários que realizam solicitações HTTP para o site A em nome do usuário. E aí quando o usuário ele acessa a página maliciosa, os scripts ou formulários nela contidos enviam solicitações HTTP para o site A. E do lado do site A, como ele está autenticado, essa solicitação foi feita de uma maneira autenticada, ele vai imaginar que quem está sendo acessando é o usuário, né? Ele não vai imaginar que é um outro site, o site B que está tentando fazer esse acesso, beleza? E vai acabar disponibilizando, né, as informações. Então, o autor desse scriptzinho, ele vai fazer com que um site B, né, e aí o visitante vai acessar esse site B e quando ele clicar em algum link malicioso, né, ou fornecer algumas informações, o site B vai conter ali as informações de autenticação do usuário. Ou vai executar scripts para poder acessar informações do site A, né? E aí essas informações podem conter transferências, podem conter o download de arquivos, de informações, beleza? E esse website vai estar validado porque ele vai achar que quem está acessando é justamente o usuário, né? O visitante. Mas na verdade é o site B, né? Que está fazendo esse papel, se mascarando do usuário. E do lado do XSS, né? O cross-site scripting ele é uma forma de ataque em que o invasor ele vai injetar scripts maliciosos em páginas da web vistas por outros usuários. Isso pode ser feito através de campos de entrada em formulários, parâmetros de URL ou até mesmo em áreas de comentários em um site. Então, o autor ele vai descobrir um site aí que tem uma vulnerabilidade, né, para poder colocar a injeção ali de script. Ele vai injetar no website esse script malicioso e aí quando qualquer outro usuário acessar esse site, aquele script malicioso vai estar sendo executado, beleza? E aí isso pode ser também coletação de informações e, enfim, outras coisas que podem acontecer. E a sessão, né, desse visitante, por exemplo, em um dos casos, pode ser retornado para o autor aí do script malicioso. E como é que o XSS resolve isso? Não resolve não, mas em um dos casos do XSS, ele pode auxiliar em evitar a execução desses scripts, né? E isso é feito porque quando o auto-escape está ativado, ele vai escapar todos os caracteres especiais que podem ser usados para executar scripts maliciosos, né? Como esses símbolos. Então, vamos supor que tem um script lá. E aí, esse usuário que quer injetar esse script malicioso vai injetar um script. Então, ele abre uma tagzinha com menor que, escreve script, depois fecha com maior que, coloca o script malicioso, depois fecha essa tag de script. Esse menor que e maior que vai ser transcrito para uma outra coisa, para um outro tipo de código. E isso evita com que aquele script seja rodado, seja executado quando um outro visitante acessa essa página, tá? Existem também outros problemas de segurança, beleza? Esses são só alguns dos dois, talvez, principais aí na web. E a parte de estruturação de templates, né? Então, estruturar templates acaba sendo uma prática recomendada
para poder organizar e modularizar os nossos templates. Quando a gente fala em modularização e organização, a gente fala em manutenção e reutilização do código, né? E aí a gente tem um template base que ele vai definir a estrutura comum da página web, como cabeçalho, rodapé, barra de navegação, etc. Então imagine um site que você entra em várias páginas e todas essas várias páginas têm mesmo que um meio modelo. Eles mudam, sei lá, só o corpo daquela página, mas o cabeçalho é o mesmo, o rodapé é o mesmo, o layout lateral é o mesmo, enfim. Algumas informações são repetidas, a única coisa que difere mesmo são o body, né, o corpo daquele site. Então você tem um template base, um template que serve para outras criações de templates, né, para a criação de outras páginas, por exemplo. E aí ele vai conter blocos de conteúdo que também podem ser substituídos por templates filhos. A gente vai ver isso também, um exemplo aqui, tá? E o que são os templates filhos nesse caso, né? São templates que vão herdar do template base e vão preencher esses blocos que não tiveram informações, tá? Vão preencher com essas informações aí específicas. E aí isso permite que você reutilize o mesmo layout para diferentes páginas da web, alterando apenas o conteúdo que é dinâmico. E como é que a gente inclui o template? A gente usa a diretiva include, que ele vai incluir templates menores em templates maiores. E aí isso aí vai evitar a duplicação de código. Bora ver isso em exemplos. Deixa eu ver. Aí tem um bloco de conteúdo, que é justamente para a gente colocar aqueles trechos que são exclusivos para cada template, tá? E quem vai substituir isso são os templates filhos. E a herança de template a gente usa extends, né? E aí ela é uma diretiva que significa que está herdando de um template base e substitui ou adiciona blocos de conteúdo conforme necessário. Então o template base aqui, a gente tem um template qualquer do tipo HTML, e aqui embaixo eu percebo o seguinte: o footer, que é o rodapé, o cabeçalho. Existe um template base aqui que vai ser utilizado. Só que existem algumas coisas, alguns blocos que tem aqui, que vão justamente especificar que partes devem ser preenchidas pelos templates filho. Nesse caso, o título, né? Então, o block title, isso significa que outros templates que vão herdar desse template base precisam preencher apenas o block title, tá? Precisam preencher apenas qual vai ser o nome do título daquela página naquele template. E aqui também na parte do body, né? Do corpo. Então no corpo também vai ter um bloco de conteúdo ali que outros templates filhos vão se responsabilizar por implementar. Então no template filho ele vai estender esse template base e veja que ele não vai repetir mais nada. Ele botando que já está estendendo o template base, é como se ele pegasse todo esse template aqui e colocasse dentro do template filho, e aqui você estivesse alterando apenas as partes que faltam ser alteradas. Nesse caso, o block title e o block content. Então, na parte do título, ele coloca um título personalizado, e na parte de conteúdo, ele também coloca um conteúdo personalizado. Isso faz com que esse template filho tenha todas as informações que tem um template base, tá? Mais as informações específicas que ele acrescentou aqui. Então, é uma questão de herança, né? Para poder reutilizar o código. Então, agora um outro template filho, né, desse mesma base. Ele vai ter um título específico, um conteúdo específico, só que agora ele vai adicionar mais uma informação dentro desse body, tá? Dentro desse conteúdo, que é justamente um outro template. Então, ele vai incluir as informações que tem em outro template chamado parte adicional. E quais são as informações que tem dentro de parte adicional? Apenas um parágrafo e um texto e um títulozinho, né? Então tem a parte adicional e este é o conteúdo adicional incluído na página. E aí eu posso pegar isso aqui, esse parte adicional.html, e colocar em qualquer outro template filho que eu queira, né? Sem problema nenhum, apenas usando a diretiva include. Então nesse caso aqui, desse template filho número 2, né? Esse segundo aqui, ele vai estar tendo aqui todo o template base, mais informação específica do título, mais informação específica do conteúdo e ainda mais o conteúdo incluído dessa parte adicional. Beleza? Então, esses exemplos demonstram como usar a herança de templates, né? Blocos de conteúdo e inclusão de templates em Django. O template base define a estrutura principal do site, enquanto o template filho
herdam essa estrutura e substituem ou adicionam conteúdo específico. O uso de blocos de conteúdo permite que partes específicas do template sejam modificadas nos templates filhos, enquanto a inclusão de templates permite reutilizar blocos de conteúdo em diferentes templates. Beleza? É o que a gente acabou de ver também. E na parte de integração, né? Para finalizar nossa aula. Então, para a parte de integração, a gente também vai usar uma diretiva, uma tag chamada static, tá? Estático. E aí a gente precisa ter, antes disso, um arquivo CSS ou JavaScript, se você precisar, em uma pasta designada em seu aplicativo Django, também chamado static, tá? Também chamado estático. E aí a gente consegue diferenciar isso dentro do nosso template. Então, dentro do nosso template, eu vou chamar aqui um style sheet, tá? Dentro de HTML, e vou passar como href justamente esse arquivo aqui. Onde é que está esse arquivo? Está em static css styles.css. E a parte do script, né? Qual é o source dele? O source dele, de onde é que ele vem? Ele está vindo de js/scripts.gs, tá? Também dentro da pasta static, tá bom? E é isso. Vou deixar para vocês anexado novamente a parte da documentação, mas dessa vez a parte que fala um pouquinho sobre as tags, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre as tags dos templates em Django. Mas a parte de template em Django são justamente tags, tá? E aí você pode entrar em detalhes nessas tags, nesses filtros, para entender outras características do desenvolvimento web também. Beleza, gente? Valeu, espero que tenha acrescido algumas informações interessantes para vocês e até a próxima aula. Valeu!